introdução e o capítulo 1º, se não me engano, da apostila de missão e implantação de igrejas, começa na página 9 do material impresso. E nós vamos entrar numa área agora mais técnica, né, da parte de missões, e importante, porque vai trazer aqui uma reflexão acerca do trabalho missionário, de como deveria, pelo menos deveria ser o trabalho missionário na igreja, tá? E nós temos um conceito que eu quero começar com isso, muito utilizado aí nos últimos anos. Esse conceito nasceu na década de 60, que chama missão integral. Missão integral. De quem que é aí? Tem um... tá aberto aí. Deixa eu ver aqui. Ai, dá. Isso. Só ajeitando o som aqui para não interferir. Muito bem. O conceito de missão integral. Missão integral é um negócio que veio lá da década de 60 com uns teólogos aí sul-americanos aí, e eles difundiram isso no Brasil, tá? O conceito de missão integral. Esse conceito, ele está um pouco em desuso, né? Vocês estão vendo que o título do nosso material é Missão e Plantação de Igreja. Por quê? Eu só quero explicar por quê, que senão vocês vão pesquisar aí na internet, nos livros ou em algum lugar, e vão descobrir que missão integral aparece muito mais, né, vezes do que outro texto qualquer. Mas os pentecostais estão evitando o termo missão integral, porque esse termo foi colocado pelos tradicionais, pelos os cristãos tradicionais, ortodoxos, né? E acontece que missão integral trata da evangelização e do trabalho social juntos, tá? E acontece que muitas vezes o trabalho social toma o lugar do trabalho evangelístico. Para nós, o trabalho evangelístico é prioridade, ainda que devemos também, sempre que possível, fazer a obra social. Então eles defendem que o trabalho evangelístico sem a obra social fica incompleto. Eles usam uma porção de argumentos acerca disso, pessoal, da missão integral, tá? E missão integral acaba não sendo integral nada, e quando é mais fácil você fazer a parte social do que a evangelização, a tendência é as pessoas assumir o trabalho social no lugar da evangelização. E isso ganhou conotação política também, por causa do pessoal de esquerda, né? Do trabalho social do pessoal de esquerda e tudo. E por conta disso a gente quase não usa mais o termo missão integral, ainda que vocês vão achar isso por aí, né? Na literatura em abundância. Mas eu já começo explicando isso para a gente não ter problema com esse conceito aí, tá? Lembra que o nosso foco é a evangelização, né? E as outras coisas, sempre que possível, a gente utiliza, tá? Então, na página 9, diz que o reino de Deus, né, a igreja e a sua missão, sempre estiveram entre as discussões teológicas desde a patrística. Vocês lembram o que é a patrística? A patrística são os pais da igreja, aqueles cristãos que vieram logo depois dos apóstolos, tá? E que são considerados pais da igreja, tá? São vários, né, que a gente citou aí nas outras lições, tá? E a literatura deles são chamadas de literatura patrísticas, tá? Até a pós-modernidade, né? Então, desde os pais da igreja até a pós-modernidade. Entretanto, percebe-se nas discussões, nessa discussão missionária, né, da missão da igreja, tá? Até os dias de hoje, o tema passou por várias interpretações e reiterações que trouxeram esse assunto com um certo grau de complexidade, tá? Pessoal, lembrando vocês que em 1974 teve lá uma reunião na Suíça, Lausanne, na Suíça, tá? Mas era a reunião do Billy Graham, de grandes evangelistas mundiais, inclusive com o pessoal ortodoxo não pentecostal, os tradicionais também,
participaram dessa reunião e a conotação dessa reunião era isso, era o trabalho evangelístico, onde o Billy Graham, daí para frente, integrou-se nisso e tudo, né? Então, mas tinha um conceito diferente desse conceito que eu acabei de passar para vocês aí. Então, essa é uma discussão antiga que é importante para a igreja, né? A igreja tinha que estar fazendo o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, é a função dela, tá? O trabalho da igreja é esse, tá? Então, mas nos últimos anos isso ganhou um certo grau de complexidade, mas as pessoas que aumentaram a complexidade, na verdade isso não tem, né, nada de tão complexo assim. Então, a pesquisa sobre o reino de Deus e a missão da igreja é importante, é relevante, tá? Tanto academicamente, né, quanto na dimensão da igreja eclesiástica, tá? Afinal, um conhecimento correto aí, né, certinho, com relação a esse tema aí da missão, né, missão da igreja, né, da missão do trabalho missionário, vou chamar de trabalho missionário, né, fornece subsídios, né, teórico e prático, né, tanto teórico quanto prático, mais prático, né, para dois segmentos, né, o reino e a missão da igreja. São dois segmentos importantes, né, o conceito de reino e o conceito de missão da igreja, tá? Que são duas coisas importantes, né? Então, vamos melhorar isso, conceituar isso. Estou na página 9 aí, para quem está chegando, né? Vai chegar na 10 aí. O reino de Deus e a igreja. Muitas pessoas entendem que o reino de Deus e a igreja, na verdade, são a mesma coisa, né? Um teólogo, né, conhecido aí no passado, Geerhardus Johannes, né, afirmou categoricamente que a igreja é o reino, tá? Mas Ladd, outro escritor, define o reino nas seguintes palavras: o reino é primariamente o reinado dinâmico ou domínio soberano de Deus, e derivadamente, né, a esfera na qual tal soberania, a soberania de Deus é experimentada, né? A igreja não é o reino, mas ela faz parte do reino. Ela é a comunidade desse reino. Daí a gente volta naquele conceito que eu falei para vocês no outro dia, tá? Nós temos duas igrejas aqui, né? Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Nós temos a igreja organização e a igreja organismo. A igreja visível é a igreja organização. Como organização, ela tem CNPJ, ela tem diretoria, ela tem, né, a sua organização social, a sua organização legal, né? Ela é legalizada. Então, como organização, essa é a igreja. Então, esse é o conceito de igreja local. Desculpe, de dentro dessa igreja é que sai a igreja invisível, a igreja organismo. O que é a igreja organismo? Ela é invisível, ela é viva, todo organismo é vivo, tá? Então essa igreja é a igreja viva, né? É a igreja poderosa. Então o conceito de reino entra aí, o conceito de igreja entra no outro caso, tá? Então a igreja não é o reino, tá? Mas ele faz parte, né? Faz parte dele, né? Faz parte do reino, porque é da igreja que vai se formar o reino final, tá? Apesar disso, né? De ter sido constituída oficialmente no dia de Pentecostes, né? É uma assembleia composta por todos os salvos de todos os tempos, né? A igreja como organismo, a igreja viva, né? O reino de Deus é o povo todo, né? São os crentes todos de todos os tempos aí, todos os crentes de todas as épocas contadas aí, tá? Então, as dimensões do reino se estendem então, tá? Para além da igreja, muito maior que a igreja. Ela abarca toda a criação, tanto nos céus como na terra, tá? Então a igreja é o povo de Deus, deve ser vista como tal. Ela é composta de discípulos, que são seguidores, né, que possuem comunhão com Cristo, comunhão com Deus, tá? Então a comunhão é quem tem algo em comum com outra pessoa, tá? Isso é o conceito de comunhão, né? Então a comunhão estabelecida por Cristo com os seus discípulos
é uma continuidade da comunhão com Israel do AT, do Antigo Testamento, né? Diz Lade também. Tá, o livro dele está aí na bibliografia. E Lade afirma que os discípulos de Jesus são os verdadeiros recipientes da salvação messiânica, né? O povo do reino, o verdadeiro Israel. Então, os discípulos de Jesus é que são os salvos, né? Os discípulos de Jesus que é o povo desse reino que nós estamos falando aqui, tá? Como o verdadeiro, né? Como o verdadeiro a verdadeira igreja, né, o verdadeiro reino, o conceito de discípulo de Jesus, né, como verdadeiro Israel, pode ser compreendido se for levado em conta o contexto histórico do VT, tá? Com o conceito de remanescente fiel. Lá no Velho Testamento fala desse remanescente fiel. Então, os profetas consideravam Israel em sua totalidade como nação rebelde, como nação desobediente. Então, toda a nação de Israel era rebelde, mas estava ali sujeita ao julgamento e tal. Mas dentro desse conceito de nação aí, né, infiel, havia os remanescentes, tá? Do mesmo jeito que nós temos o conceito de igreja hoje. Nós temos a igreja onde tem rebeldes, tem pessoas que não são convertidos, não estão aí andando de acordo com o evangelho, né? Mas que tem os remanescentes ali. Por isso que esse conceito eles se juntam aí, tá? A mensagem do reino foi proclamada para todo Israel, porém só alguns creram aí, né? E esses são salvos, né? O verdadeiro Israel, o povo de Deus, né? Então, o povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, sai desse contexto todo aí. Então, quando Jesus enviou os discípulos para pregar, né, sobre a chegada do reino, né, chegada a vós o reino dos céus, né, ele os instruiu para que não tomasse o rumo dos gentios e nem entrasse na cidade de samaritanos, mas que eles dessem preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está na página 11, se não me engano, para quem chegou por último aí, tá? A mensagem do reino, então, ela foi dirigida inicialmente a todo Israel, né? Porém, nem todos deram crédito à pregação de Jesus, mas muitos receberam a mensagem. Sendo assim, a pregação atingiu o seu alvo, né? Como destaca o Lade, tá? Então, ele conclui que uma vez que Jesus proclamou a salvação messiânica, né? Messiânica porque o Messias é o enviado, né? A pregação de que Deus ia enviar o seu restaurador, o seu remidor, tá? E que ofereceu a Israel a possibilidade do cumprimento do seu verdadeiro destino, né? Foi realmente cumprido, né, naqueles que receberam essa mensagem. Nós, pentecostais, né, de uma classe específica, porque agora tem tanta gente falando tanta coisa, né? Cremos que ainda haverá uma reciclagem, né? Um reteste, né, para depois do arrebatamento, porque nós estamos na época da igreja. Os judeus, o povo de Israel que aceitou Jesus, fazem parte da igreja. Os gentios que aceitaram Jesus fazem parte da igreja, tá? Mas ficou uma porção de pessoas lá em Israel que não aceitou. E Deus agora tem uma segunda época, né? No meu tempo falar segunda época, né? Uma recuperação, acho que nem isso tem mais, né? Depois de Paulo Freire, eu não sei de mais nada, né? E uma recuperação, uma coisa, né, que vai ser na grande tribulação, programada para o povo de Israel, tá? Então a igreja é arrebatada, os crentes, tanto aqueles lá do Velho Testamento, vão subir todos, aqueles que não aceitaram Jesus, que fazem parte aqui da época da igreja, mas não aceitaram o Messias, né? A vinda messiânica, esses ficam para tribulação, e os que aceitaram, né, e já fazem parte da igreja, já foram no arrebatamento, ok? Então, essa é a parte de conceituação, mas vocês já estão tirando isso de letra, já tem dias que a gente está falando disso daí, né? Bom, em Mateus 21, no verso 43, o próprio Jesus afirma que tiraria o reino de Israel e o daria a um povo
que produzisse os seus respectivos frutos, né? E que ele tiraria dos judeus e daria à igreja, né? Mateus 21, 43. Dentro daquilo que eu falei para vocês, né? É, afirma Jesus que ia tirar o reino de Israel, né? Deles e daria a um povo que lhe produzisse os frutos, ou seja, aos gentios, ou aquele de Israel que também quisesse fazer parte desses que produziram frutos, tá? Então a casa rebelde e obstinada, descrita pelos profetas, né? Vários profetas descreveram isso, né? Perdeu a outorga do reino, né? Perdeu o título de reino por causa da desobediência e por causa da incredulidade. Isso acontece com todo mundo está debaixo dessa mesma situação, tá? Qualquer um que crê faz parte, qualquer um que deixar de crer não faz parte, não é porque ele nasceu, não é porque é da descendência, é que faz parte do reino, percebe? Então Deus não quer crentes nominais, ele quer pessoas que creiam, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus está procurando para o reino eterno, para o reino de Deus, para o reino dos céus, tá? Em contrapartida, os remanescentes, vocês sabem o que é remanescente? Aquilo que sobrou, né? Então, tirou todos aqueles rebeldes que ficaram para trás, os remanescentes são aqueles que se pode aproveitar do meio daquilo que não se aproveita. A palavra remanescente é mais ou menos isso, tá? Então aí ele fala, os remanescentes de Israel que se tornaram discípulos de Jesus, né, mais os gentios convertidos, né, transformados pelo Evangelho de Cristo, se tornaram os atuais detentores do reino de Deus. Aí formar. Por isso que eu venho tomando cuidado de mostrar para vocês, olha, nós temos 3 tipos de pessoas no mundo. Nós temos o judeu, que é o povo de Israel, nós temos o gentio, que é qualquer povo que não seja o povo de Israel, e temos a igreja, que é formada por gentios e por convertidos do povo de Israel, tá? Porque a igreja, né, agora é a detentora. Da onde for que vier os seus membros, né, seja de Israel, seja dos gentios, é esses que são os detentores. Por quê? Porque o próprio Jesus disse no Evangelho que ia tirar o reino do povo de Israel e ia dar a um povo que produzisse os seus frutos, ou seja, que cumprisse o seu desígnio aí, tá? Bom, nesse molde, a igreja acaba recebendo a pecha, né, o designativo, né, o apelido, o nome de Igreja Universal, tá? Então é outro conceito que eu já falei para vocês, é porque tem igreja com esse nome também, mas nós estamos falando da palavra. Igreja Universal é a igreja de todo o universo. Não estamos nos referindo à igreja organização. Estamos nos referindo à igreja organismo, à igreja viva, tá? Então ela é a igreja universal de todo o universo. E de dentro da igreja local é que saem os membros que vão ser arrebatados, vão ser separados ali, tá? Para o reino. Que universal é o mesmo que católico. Católico é uma palavra que se refere a todo o universo também, que também tem uma igreja com esse nome, né? Mas que não estou falando disso, estou falando da igreja em todo o universo, em todo o tempo, em todos os lugares, tá? Essa é a igreja católica, essa é a igreja universal, tá? Ela é composta por remanescentes da antiga aliança, tá? Remanescentes é o que se pode tirar do meio do que tinha lá, de todos que foram alcançados e transformados por Cristo, né, por meio do Evangelho, tá? Então, os fiéis do Novo Testamento, do Antigo Testamento, desculpa, né, junto com os fiéis da igreja, fiéis a Cristo de todas as partes, se assentarão juntos na mesa do reino, no reino dos céus, para a grande ceia, que é exemplificado. Nós temos uma maneira de lembrar, uma mnemônica, que é a Santa Ceia que nós participamos, nós chamamos de Santa Ceia, né? Ou Ceia do Senhor. E essa ceia que a gente participa, com um pedacinho de pão e toma um pouquinho de vinho, é só para a gente lembrar que vai ter um banquete, que vai ter festa, tá? Pão e vinho. Pastor João, Sim. alucinei. Sim. Vou fazer uma pergunta para o senhor, às vezes eu tenho dúvida.
Deus criou os céus e a terra e formou todas as coisas. Sim. Por que ele formou, tipo assim, ele formou todo mundo, ser humano, e ele escolheu só o povo judeu para ser o povo dele? Na verdade, não foi bem assim não. Ele fala que é o povo judeu porque o povo judeu, em sua maioria, é que aceitava a mensagem. Mas eu posso provar para vocês lá no Velho Testamento que não era só o povo judeu. Por exemplo, Raabe, a prostituta que vivia em Jericó, era dos cananitas que moravam na terra e ela foi aceita no meio, inclusive ela faz parte da genealogia de Jesus. Se você pegar Ruth a Moabita, Moabe, povo de Moabe, mora do outro lado do Jordão, que é um povo antigo, meio parente de Israel, mas muito antigo, mas não é dos filhos de Israel, né? A Ruth, a Moabita, foi aceita também no meio. Aí a gente pega lá dos que vieram do Egito, teve muita gente que veio junto, aí Deus falou, olha, esses que quiserem fazer parte, vocês fazem, porque era um pacto com Israel, vocês fazem o pacto da circuncisão e colocam eles no meio, então eles eram considerados como povo também. Então, se a gente for olhar na prática, é todo aquele que nele crê mesmo, apesar de que a gente às vezes afirma, mas é porque não olhou detalhadamente. É que o povo de Israel era um povo da promessa, porque foi achado neles graça e teve grandes líderes. Quando veio Moisés, por exemplo, ele conseguiu converter muita gente e tudo, então foi tirado do meio mais adequado, vamos dizer assim, que era o povo de Israel. Mas não foi por discriminação, foi porque eles foram os que aceitaram. Aí quando eles não aceitaram, eles mesmos foram rejeitados, perceberam? Aí do meio deles tirou só os remanescentes. Então, em todo tempo, a situação é a mesma. A salvação é para todo aquele que nele crê e ele não faz acepção de pessoas. Bom, na página 12, você vê aí a igreja descrita por Paulo, né, em algumas das epístolas, como o corpo de Cristo, tá? Então ele compara a igreja com o corpo, né? Essa figura aí, né, uma figura de linguagem, destaca a igreja como corpo e que ela possui muitos membros, como o corpo tem vários membros. E que estes membros em perfeito funcionamento e harmonia, produzem o seu próprio crescimento. Então, para que a igreja cresça, para que a igreja flua, nós começamos a entrar no conceito que a gente queria, tá vendo? Para que ela flua, para que ela faça missões, por exemplo, para que ela se multiplique, para que ela angarie mais pessoas, mais salvos, porque todo lugar tem salvos, vocês concordam comigo? Então, perto da sua igreja, perto da sua área de ação, tem pessoas que são de Deus ou que vão ser. E quem é que tem a obrigação de pregar o evangelho para essas pessoas? Muitas pessoas olham e pensam que é Jesus que tem que trazer as pessoas para a igreja. Eu estou falando isso, não é por. Não tô imaginando isso, não. Eu estou falando isso porque eu já vi pessoa entrar na igreja, ajoelhar no primeiro banco, dar uns tapas no banco e falar para Jesus, mandar o povo, trazer as pessoas para aceitar Jesus ali e tal. E não é não foi o plano, né? O plano é que a igreja formada com seus membros em funcionamento, em harmonia, fosse atrás das pessoas, porque as pessoas têm uma negação com a igreja. O diabo põe uma aversão neles com relação à igreja. Então, só chega na igreja os muito, muito, muito desesperados. Só as pessoas que já chegaram no último degrau. E aí a gente fica até julgando as pessoas que não vieram, mas eles não virão. Nós que temos que ir atrás deles, eles só virão. Né? Aí tem muitas igrejas com um pouquinho de gente, só aquela meia dúzia de pessoas ali esperando Deus fazer a obra nas pessoas do mundo para eles virem para a igreja. E eles lá estão esperando e Deus esperando que a igreja, organismo, a igreja do Senhor, né, em perfeito funcionamento e harmonia, possa ir lá levar a palavra, levar o evangelho e produzir o seu próprio crescimento. A igreja produz o seu próprio crescimento. Tá vendo aí?
Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, anota aí no cantinho para vocês dar uma olhada lá depois. Então a igreja é o corpo espiritual, né, de Cristo no mundo. Então o corpo tem muitos membros e todos eles são importantes. Então, se a gente levar isso para o lado da igreja, a igreja precisa do que canta, a igreja precisa do que prega, do que ensina, do que é animado para ir atrás, do que é mais ousado para bater na porta. E só vai funcionar se ela tiver com todos esses membros aí trabalhando em conjunto. Se esse dedo aqui quiser ir para ali e esses outros dedos quiser ir para cá, não vai funcionar. Não vai, porque eles estão ligados um no outro. Aí você tem um ótimo evangelista, que ele tem uma sabedoria para evangelizar, mas ele é tímido para chegar e fazer aquele primeiro contato na casa das pessoas. Mas lá na igreja tem alguém que é mais saidinho, mas ele não é muito voadinho para pregar, ele não tem muita... Mas ele é muito importante, porque é ele que vai bater e fazer o contato, e vai o outro junto. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É um corpo onde precisa um cantar e fazer aquela parte bonita, de encantar a pessoa, né? E de enebriar a alma. Deixa eu usar umas palavras bonitas aqui para ver se eu convenço vocês. Né? De enebriar a alma do pecador lá, e aí o outro entra com uma coisa, o outro entra com outra coisa, e todo mundo junto faz, né? A igreja viva, corpo espiritual de Cristo, ela vai produzir o seu próprio crescimento. A igreja costumou ficar de um jeito, né? A fazer propaganda de outro jeito, a esperar as pessoas de outro jeito, e aí uma aprende com a outra, que aprende com a outra, e acaba todo mundo ficando do jeito mais fácil. Qual o jeito mais fácil, gente? Vamos todo mundo para a igreja adorar a Deus. Senta todo mundo lá no banco, canta um hino, ouve a pregação e vai embora para casa, pronto, servir a Deus. Cadê a missão? Cadê o crescimento? O crescimento da igreja é responsabilidade de todos. Não é do pastor sozinho, não. É do corpo. A igreja é um corpo. Então, o que a igreja é? Ela é o corpo espiritual de Cristo no mundo. E o corpo tem vários membros. Sim. Pergunta. Se eu fosse depender, se não fosse o Senhor me querer primeiro, eu estava perdida. Porque a primeira vez que eu fui na igreja, ficava uma pessoa na porta cercando as mulheres que não estavam de saia. Aí na época eu nem usava muita saia, né? Aí eu fui informada de que para eu vir à noite eu tinha que aparecer lá de saia, sabe? Agora você pensa. Olha aí, então a própria igreja cria barreiras, né? Ela cria barreiras para que a missão não seja completa. E daí que o corpo tem que estar perfeitamente azeitado, equilibrado, tem que estar perfeitamente alinhado, né? Então nunca pode ser plenamente completa, né? Se não na qualidade de povo católico, apostólico de Deus. Não estou falando de igreja de novo. A gente fala o nome certo aqui, aí vocês falam, mas tem uma igreja aí que é católica apostólica. Gente, eles deram o nome porque eles querem ser a igreja do Senhor. Eles julgam que eles são a igreja do Senhor. Então, o que é uma igreja católica? É uma igreja que abrange todo mundo. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja que vive na doutrina dos apóstolos. Então, igreja católica e apostólica é a igreja do Senhor. É o corpo espiritual de Cristo no mundo, tá? Como organização, ela pode ter outro nome, né? Assembleia de Deus, Deus é Amor, Presbiteriana, né? E tantos outros, né? Tantos outros nomes, mas de dentro dessas igrejas aí é que tem aquela igreja universal, aquela igreja católica, tá? Aquela igreja apostólica. Não obstante, né? Então a igreja ser chamada para crescer rumo à plenitude, né? Da sua natureza, né? Ela é o corpo espiritual, né, de Cristo, e ela cresce mediante ao aperfeiçoamento dos santos. Vou repetir isso. A igreja cresce mediante o aperfeiçoamento dos santos. À medida que os crentes vão se aperfeiçoando, né, porque, veja, nós estamos aqui, hoje nós estamos começando o 5º módulo, as 12 últimas lições. Estudando, buscando o aperfeiçoamento. Chega que nesse ponto
Aí você para e pensa, puxa, mas eu não estou fazendo a obra de Deus do jeito que eu poderia fazer. Eu podia render mais, eu podia crescer mais, eu podia evangelizar mais, eu podia, né? E à medida que a gente vê e tem contato com isso, se ninguém falar nada, se ficar todo mundo indo na igreja como de costume, indo e voltando para casa, indo e voltando para casa, ela não vai crescer. Por quê? Porque ninguém vai ser despertado, né? Ninguém vai ser tocado e falar, opa, você não está fazendo aí, ó, o seu serviço, a sua parte, né? Mas à medida que vai aperfeiçoando os santos, e o aperfeiçoamento que eu estou falando é na palavra, é no conhecimento, é na clareza do conhecimento, aí a partir do aperfeiçoamento dos santos, eles vão procurar desempenhar o seu serviço. Os que são santos mesmo, porque os outros que são só caronistas, que não tem responsabilidade com a igreja, que essa palavra não dói nele, né? Então esse pode ser aquele que ele faz parte da igreja, mas ele não faz parte do reino, né? Ele não faz parte do organismo vivo, né? Ainda. Pode até ser que venha a ser, mas não é ainda, tá? Porque a igreja aperfeiçoada, ela dói, ela se dói pelas almas, né? Ela quer o crescimento, ela é destinada a crescer, né? Para a edificação do corpo de Cristo, que é o texto bíblico fala lá em 1 Coríntios. Tá? A igreja também é descrita na Escritura como um edifício. Veja, Paulo comparou ela com um corpo, né? E esse corpo tem vários membros e cada membro tem uma função, isso é lindo, né? Mas também ele comparou com um edifício, que é o santuário de Deus, né? E que fosse um templo, né? E que o alicerce desse templo, né, é o que os apóstolos e profetas disseram, né? Onde o alicerce é a base. Todo prédio tem que ser construído em cima desse alicerce, né? Tem engenheiro aí no grupo aí, né? Vocês sabem, né, melhor do que eu dessa situação. No sistema construtivo de Israel é diferente do nosso sistema hoje. No sistema deles, eles põem uma pedra angular no canto do edifício para servir de base. Dali apontava, dava a direção onde era o canto do prédio, né? E todo o prédio ia ser montado a partir daquele lugar, daquele canto, é chamado